O Ciência e Fé começa agora, esta semana, entrevistando uma pessoa super especial. Estamos falando do Evangelho revelado nas estrelas, as constelações. Continuamos aqui com uma pessoa especial. Daqui um pouquinho você vai nos ouvir. Tchau! Nós estamos entrevistando aqui o pastor, estudioso também de ciência e trabalha na área de ciência, André Coelho de Oliveira. Ele é engenheiro, é cristão há 30 anos e ele também é engenheiro elétrico e pós-graduado em gerência de informática e cursou especialização em teologia na FAT-BH. Então, estamos falando dele aqui, deste livro sensacional, eu já estou lendo, já li o primeiro capítulo, o Evangelho revelado nas estrelas. E você que antes de converter, ou que se está convertendo, ou que ainda está nos ouvindo, você vai saber agora com ele o que Deus revela para nós nas estrelas. Nós falamos na semana passada, tudo bem, André? Tudo bem. Né? Nós gravamos na semana passada sobre as constelações, você explicou que Deus fala através das estrelas, das constelações, e que o homem foi fazendo disso uma religião, e prognósticos, e aí esse pensamento... Horóscopo, finalmente, foi deturpando todo. Mas essa linguagem fala de Jesus, né? Sim. Todas as constelações. Se você quiser ensinar a pessoas analfabetas, transmitir alguma mensagem, pessoas que não sabem ler, se você fizer figuras numa certa ordem, em uma sequência específica, uma mensagem é perfeitamente transmitida. Foi dessa maneira que Deus se revelou aos homens, numa época em que a escrita não havia sido inventada ainda, ou poucos povos conheciam ou possuíam alguns códigos, tá certo? Então Deus colocou graficamente a sua história nos céus através das constelações, que são 48 constelações ancestrais, mas dessas 48, 12 se destacam, porque são essas que estão no caminho do Sol, quando a Terra faz o seu giro durante o ano ao redor do Sol. E essas 48 estão na nossa galáxia, na Via Láctea. São visíveis aos habitantes aqui deste planeta, ou seja, Deus criou o universo para transmitir uma mensagem para nós, habitantes deste planeta. Isso é alguma coisa extraordinária. Extraordinário, né? Você falou sobre a Virgem, né? Que aponta para o nascimento de Cristo. Isso. O próximo símbolo nessa história, chamado de zodíaco, ou signos, né? Seria Libra, né? Isso mesmo. O que Libra fala de Jesus para nós? Antes de nós entrarmos na história, é importante voltarmos ao Salmo 19. Salmo 19 começa dizendo: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Ou seja, nos céus há uma proclamação, há um anúncio, há um discurso e há conhecimento revelado. Ou seja, há muito conteúdo ali nos céus que Deus colocou e, infelizmente, nós como cristãos, porque isso se assemelha à astrologia, nós temos muita reserva com isso e rechaçamos de cara quando nós vemos alguma coisa nesse sentido. Como nós podemos entender da maneira correta, né? Seria Agora, Deus essa falando, história que é contada, esse discurso, esse conhecimento revelado, como falamos na semana passada, ela começa em Virgem, dizendo, Deus, nessa constelação, quer proclamar que o Messias prometido nasceria de uma virgem. Muito bem. A sequência dessa história é Libra. A mensagem principal de Libra é o preço que precisa ser pago para a salvação do homem. Porque todos pecaram e encarecem na glória de Deus. Ou seja, nós... Ela tem uma balança, parece que... Sim, é uma balança inclinada, um prato superior, outro inferior. Né? Então, de acordo com a palavra de Deus, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, o homem, ele não pode alcançar salvação com seus próprios méritos e nenhum homem pode
nem se resgatar, nem resgatar outros, porque ele também é pecador, exceto a Cristo Jesus. Gálatas 3:20 é claro. Isso. Então, a constelação de Libra fala que um preço precisa ser pago para a salvação do homem. E esse preço... Por isso a balança, né? Isso. Os nossos pecados estarão sempre mais pesados. Isso. Quer dizer, um teve que pagar para nós que não tinha pecado. A nossa dívida, ou o nosso peso para com Deus está desequilibrado. Mas quando nós colocamos Cristo do outro lado da balança, então a balança tende a nosso favor, porque a justiça de Cristo é imputada a nós pecadores. Isso que significa justificação pela fé. Né? Justificação e não só isso, redenção. A palavra redenção vem do latim, que é re, mais a segunda parte, a primeira significa novamente e a segunda parte significa comprar. Ou seja, a palavra redenção significa literalmente comprar novamente aquilo que era seu. Ou seja, o homem era de Deus, mas o diabo retirou pelo pecado o homem da presença de Deus. Então, Deus compra novamente, pagando um alto preço na cruz pelo Filho dele, a nossa salvação e a nossa reconciliação com Ele mesmo. Essa é a mensagem principal do signo Libra. E por que eles dividem um mês do dia 20 para não como o calendário romano, né? Do dia 1º seria do dia 20 até o 20 do outro mês, né? Eles dividem isso no horóscopo. Né? Isso é a astrologia, tá certo? Astrologia. Porque quando, de acordo com o observador terreno, o Sol está apontando ao fundo para uma constelação, quando ele começa a entrar naquela constelação, então é aproximadamente dia 20, 15 a 20, e ele sai dessa constelação e entra em outra a partir do 20 ou 15 do mês seguinte. Mas essa questão de datas, isso, biblicamente, isso não tem base bíblica, isso é apenas um recurso que a astrologia usa para tentar nos enganar. Ou então observar o caminho do Sol, que seria uma coisa lógica, né? E assim como também o ano judaico, o dia judaico, de 6 horas a 6 horas, é diferente do nosso, exatamente, que é considerado o calendário romano. Exatamente. Mas o próximo seria, então a Virgem, né, o Filho da Virgem, o Cristo, a Libra, a justificação, que precisa ser pago para a salvação do homem. O próximo. Logo após tem Escorpião, que fala da batalha do Messias contra o adversário. Essa constelação de Escorpião ela é muito interessante porque é um homem que pisa a sua cabeça e o ferrão do Escorpião está para ferir o calcanhar deste homem. Vai lá em Gênesis. Nos remetendo à profecia de Gênesis, tu lhe ferirás a cabeça e este lhe ferirá o calcanhar. Então, a linguagem visual, ela é perfeitamente compatível com a revelação bíblica. Isso é alguma coisa extraordinária. Então, ali é o que Deus fala para o homem e para a mulher, depois Deus fala para a serpente, né? Isso. Que ela machucará o calcanhar, mas será ferido na sua cabeça. Isso. Então, o terceiro signo fala dessa batalha, porque Jesus comparou o adversário a serpentes e escorpiões. Quando ele enviou os discípulos, eles voltaram, ele diz, eis-vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do adversário. Então, o escorpião, nessa configuração celeste, é um símbolo claro do nosso adversário, que o Messias pisa a sua cabeça, destruindo, mas nesse processo ele é ferido no calcanhar, ali na cruz do Calvário. Esse é o terceiro signo. Isso aí, meu amigo. Você segue o que está escrito na palavra que é... Tudo nós precisamos checar com a palavra de Deus. Checar com a palavra, né? Se está de acordo com a Bíblia, nós aceitamos. Se está em desacordo, nós rejeitamos. Ela é o prumo que nos fala o que é verdade e o que é mentira. Nessa sequência, depois do Escorpião vem... Sagitário. Sagitário nos fala? Sagitário fala da ressurreição e da vitória desse Messias. Por que Sagitário? O Sagitário é uma figura de um animal que não existe na natureza, metade cavalo, metade homem. Essa foi a forma que Deus usou para falar da natureza dupla do Messias, que ele é tanto homem quanto Deus. Então, Deus usou um ser que não existe na natureza, porque Cristo também não é uma geração natural do homem, é algo sobrenatural. Então, Deus usa esse símbolo para falar que aquele nascido de mulher, filho de Deus, é o que venceu e ele está com uma flecha, ele está com um arco, com uma flecha apontada para o coração do escorpião. E
A estrela principal na constelação de Escorpião é a estrela Antares. E ela tem uma... O nome dela significa ferida e ela tem uma cor avermelhada. Então, não só o desenho, mas o nome da estrela e a cor da estrela, elas transmitem essa mensagem da salvação e da redenção de Cristo para a humanidade. É algo extraordinário. Ele foi ferido. Ele está mandando uma flecha bem no coração do Escorpião, dizendo que ele venceu e eu ele pensei que ressuscitou. seria a ferida dele na cruz, Isso. não, né? Ele foi ferido no calcanhar, mas ele ressuscitou, vencendo e definitivamente o Escorpião. a flecha da vitória. Isso. Em Cristo Jesus. Esses 12 signos, eles podem ser divididos em 3 grupos de 4. Os 4 primeiros, Virgem, Libra, Escorpião e Sagitário, Que nós falam já falamos, da primeira vinda de Cristo. Olha que Ele coisa nasceria interessante. da Virgem, ele teria que pagar um preço para a nossa redenção, ele teria que enfrentar Satanás e ressuscitar. O segundo conjunto de signos, que é Capricórnio, Aquário, Peixes e Áries, fala da história da igreja. E o último conjunto de 4 signos, que é Touro, Gêmeos, Câncer e Leão, fala da segunda vinda de Cristo em vitória definitiva. Então vamos falar dos... Está tempo aí nesse bloco? Então no próximo bloco vamos falar da história da igreja escrito nas estrelas aqui, através das constelações. Então, fique conosco para você saber mais um pouco sobre isso, tá bom? TV Jet e o Ciência e Fé volta daqui a pouco. Tchau!